Fala galera, beleza? E aí? Estão sobrevivendo a essa loucura toda? Por favor, hein? Mantenha-se a salvo, seguro, sem exagero, sem nada. Vamos respeitar esse tempo aí que for necessário pra gente se cuidar e voltar cada vez mais forte, beleza? Bom, então nós vamos continuar a nossa aula sobre soluções e a última coisa que a gente trabalhou foi a misturas de soluções de mesmo soluto. E agora nós vamos entrar em misturas de soluções de solutos distintos. Bom, o que acontece aqui é que nós teremos duas soluções, uma do soluto A, uma do soluto B. Quando eu junto as duas, eu formo uma solução final. O que acontece é que como eu tenho dois solutos diferentes e eles não reagem entre si, vai haver um momento que eles podem reagir? Vai haver esse momento, mas não é agora ainda. Então, como eles não reagem entre si, eu vou ter uma solução, e aí eu vou ter que falar a concentração do soluto A nessa solução final, e vou ter que falar a concentração do soluto B nessa solução final. Então, quando você faz o soro caseiro lá, que você coloca sal e coloca açúcar, qual é a concentração final? Não tem uma concentração final. Tem a concentração final do sal e tem a concentração final do açúcar, tá? Aqui é a mesma coisa. O que a gente vai perceber é que vai ser, na verdade, uma grande diluição. É como se eu estivesse fazendo uma diluição para o soluto A e uma diluição para o soluto B. Qual é a única coisa que eles vão ter em comum? O volume. O volume final é exatamente o mesmo para os dois. Como que eu calculo o volume final? O volume final é a soma do volume do primeiro frasco com o volume do segundo frasco. Beleza? Ok? Bom, como que eu vou fazer o cálculo, então, dessas concentrações? Exatamente igual ao da diluição. Como assim? Concentração de A vezes o volume de A é igual a concentração final de A vezes o volume final. Como que eu calculo para B? Concentração de B vezes o volume de B é igual a concentração final de B vezes o volume final. Então serão duas diluições que nós temos aqui. Uma para o soluto A, outra para o soluto B. Tá? Bem tranquilo, bem de boa. Vamos colocar aqui dois exemplos. Eu vou colocar um mais fácil e depois um mais complexo que ele pode dificultar a vida de vocês. Ok? Começando pelo mais fácil. Eu tenho uma solução de KCl, cloreto de potássio, misturada com uma solução do NaI, que é o iodeto de sódio. Mistura essas duas soluções e chega ao final. O que ele pede? Qual é a concentração final do cloreto de potássio? Qual é a concentração final do nosso iodeto de sódio? Bom, primeira coisa que vocês precisam verificar, unidades. A unidade da concentração tem que ser a mesma? Não, não precisa ser a mesma, ok? Por quê? Porque uma não vai influenciar na outra. O que influencia um no outro é o volume. Percebam que um volume está em ml e o outro volume está em litros. Eu não posso deixar assim. Eu preciso transformar ou tudo para litro ou tudo para ml, aí vai a gosto do cliente, ok? Eu vou transformar isso tudo para litros. Então vamos lá. 0,6 litros. Qual é o volume final? O volume final é o volume do frasco A mais o volume do frasco B. Logo, o volume final é igual a 1 litro. Beleza? Bom, fazendo os cálculos aí. Vamos fazer primeiro para o KCl, que é o primeiro frasco. Como é que fica o cálculo para o KCl, que é o primeiro frasco? Concentração do frasco A, volume do frasco A, é igual a concentração do frasco A final, volume final. Concentração do frasco A, 2. Volume desse frasco A, 0,6. Concentração final, não sei, volume 1. Sendo assim, a concentração de A final é igual a 1,2 mols por litro. Beleza? Só isso? Só isso. Fiz para o KCl. Agora, eu preciso fazer a mesma coisa para o iodeto de sódio. Ora, concentração de B, volume de B, é igual a concentração de B final vezes o volume final. Concentração de B, 8, volume de B é 0,4. Concentração de B é o que eu quero descobrir, volume 1. Logo, a concentração de B final é igual a 3,2 mols por litro. Aqui. Beleza? Então, volto a repetir. Quando a gente mistura duas soluções distintas, que elas não reagem entre si, o que nós teremos na grande verdade é que são duas diluições.
diluição para a primeira solução, diluição para a segunda solução. Qual é a única coisa que nós teremos em comum? O volume final. O volume final é o mesmo, tá? Para o primeiro soluto e para o segundo. Afinal de contas, eles estão exatamente em um mesmo frasco, tá? Se tudo correr certo, a gente reza para cair assim na prova. Só que não é a única opção. Nós temos um outro modo de cobrar isso em prova, de colocar isso nas provas, e aí pode complicar a vida de vocês um tiquinho. Como que eu faço isso? Bom, ele vai colocar as duas soluções, e ao invés de pedir, tá, para vocês a concentração final de uma solução, a concentração final de outra, não. Ele pede a concentração de cada item. Pede a concentração, aqui no caso, do alumínio, concentração do cálcio e a concentração do bromo. Tá? Como que eu devo proceder em relação a isso? De uma maneira completamente diferente. Então, vamos separar aqui. Quando ele pede a concentração final de cada um, a maneira de a gente calcular é diferente do que nós fizemos no primeiro exemplo. A única coisa que não muda é o volume final. Qual é o volume final? A soma dos volumes. Está em ml, está em ml. Posso deixar em ml? Não, mas vamos deixar em ml aqui. Ué, mas se não pode, você vai deixar? Vou. No final a gente fala sobre isso aqui, beleza? Bom, o que eu vou ter que fazer? Nós precisamos lembrar que para calcular concentração, tá? Isso aqui é símbolo de concentração, molaridade. Para calcular a molaridade, ó, como é que eu faço? Número de mols do soluto dividido pelo volume da solução. Lembrando que esse volume precisa estar em litros, senão nós vamos ter que transformar no final sim, certo? Bom, número de mols. Como é que eu calculo o número de mols? É massa sobre massa molar. Também, mas aqui não vai adiantar, tá? Eu vou ter que usar essas informações aqui para conseguir calcular o número de mols. Vamos fazer por ordem. Primeiro, AL BR3. O que nós temos aqui no AL BR3? Bom, vamos lá. O AL BR3, quando colocado em água, sofre quebra. Alumínio, elemento da família 3A, mais 3, mais. Quantos bromos nós temos aqui? BR3, nós temos 3 bromos. Qual é a carga para o bromo? É menos 3, perfeito. Só que se isso é mais 3, aqui é menos 3, só que como eu tenho 3 bromos, menos 3 para 3 bromos, cada bromo será menos 1. Eu vou ter que colocar a carga certa? Vai ter que colocar a carga certinha, sim senhor. A partir disso, a gente chega numa proporção. 1 mol está para 1 mol, que está para 3 mols. Ó, 1 para 1 para 3. Para que serve isso? Para a gente conseguir achar a quantidade de alumínio e a quantidade de bromo que a gente tem. Como? Aqui no cantinho. Ó, vamos rearranjar essa fórmula aí. Passa o volume multiplicando lá. O que a gente chega? Que o número de mols de soluto é igual a molaridade vezes o volume. Pronto. Se eu fizer isso, eu consigo achar o número de mols do AlBr3. Substituo aqui embaixo e monto as proporções. Tá? Vamos lá. O número de mols do soluto é igual. Qual é a molaridade dele? 3 vezes. Qual é o volume? Esse volume precisa estar em litros. 0,3. Número de mols do soluto é igual a 0,9 mol. Tudo bem? Então, 0,9 mol. Aqui, forma X e aqui, forma Y. Pessoal, simples, hein? Simplinho. Ó, 1 para 1, 0,9 para 0,9. 1 para 3, 0,9 para 3 vezes 0,9, que é 2,7 mols. Beleza? Ok? Bom, o que eu fiz até agora? Achei o número de mols do alumínio e do bromo. Só isso? Só. Não tem que fazer mais nada? Na primeira solução, não. Tá? Na primeira solução, não. Eu vou ter que fazer alguma coisa na segunda solução. Que coisa? Exatamente igual nós fizemos nessa. Vou achar o cálcio, vou achar o bromo e aí, beleza? Tá? Aqui, ó. CaBr2.
O que vai acontecer aqui no CaBr2? Vamos lá. CaBr2 colocado em água vai sofrer a quebra, vai dar origem ao quê? Ao cálcio. Cálcio é o elemento da família 2A, mais 2, mais quantos bromos nós formamos? 2Br. Se aqui é mais 2, desse lado é menos 2, dividido, cada bromo é menos 1. Qual foi a proporção que nós encontramos? 1 mol forma 1 mol, forma 2 mols. O que eu tenho que descobrir? O número de mols que eu tenho do brometo de cálcio. Como? Número de mols do soluto é igual a molaridade vezes o volume. Volta lá na informação do exercício que ele deu. Qual é a concentração e qual é o volume? Bom, a concentração está aqui, vale 5, o volume é 0,2. Então, bora. Número de mols é igual a 5 vezes 0,2. Número de mols do soluto é igual a 1 mol. E agora, substituir aqui embaixo. 1 mol vai formar quanto? X vai formar quanto? Y. Ah, professor, mas é igual. Sim, é exatamente igual. Então, se 1 forma 1, aqui nós também vamos formar 1. Se 1 forma 2, aqui nós também vamos formar 2. Pronto. O que nós fizemos aqui? Nós achamos o número de mols de cada um. Só que vamos relembrar, ele não quer o número de mols, ele quer a concentração. Como que eu calculo concentração? A concentração é calculada pelo número de mols dividido pelo volume. Lembra que eu falei que a gente ia ter que transformar isso aqui no final? Agora é a hora. 0,5 litros. Então eu vou pegar o número de mols de cada um e dividir pelo volume final, que é 0,5. Faço isso para alumínio, faço isso para o cálcio e faço isso para o bromo. Só vamos ter que tomar um cuidado extra no bromo. Por quê? Tem bromo na primeira solução e tem bromo na segunda solução. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que somar os dois bromos. Mas vamos deixar ele por último. Vamos na sequência aqui. Alumínio. Concentração do alumínio é igual. Número de mols. Pessoal, qual que é o número de mols do alumínio? Volta para cá. Alumínio. Tarará, número de mols, 0,9. Então, número de mols do alumínio, 0,9. Dividido pelo volume da solução, era 500 ml, ou seja, 0,5 litros. Vocês já sabem que dividir por 0,5 é a mesma coisa que multiplicar por 2. Então, 1,8 mols por litro. O que a gente acabou de encontrar? A concentração do alumínio. Só que além da concentração do alumínio, a gente precisa calcular a concentração do cálcio, que já está até aqui na nossa frente. Quanto que a gente tem de cálcio? 1 mol. Dividido por... Qual é o volume da solução? 500 ml, ou seja, 0,5 litros. Então, a concentração do cálcio mais 2, ela vai ser igual a 2 mols por litro. Beleza? Falta só a última, tá? Só a última. A última que nós temos que calcular é a do bromo, que é que eu falei que pode dar problema. Por quê? Eu tenho que pegar a quantidade de bromo na primeira e somar com a quantidade de bromo na segunda, tá? Afinal de contas, essas duas soluções vão se juntar e estarão aqui dentro. Quanto que eu tenho de bromo na primeira? 2,7. Bom, então, a concentração do bromo é igual a 2,7 mais. Quanto que eu tenho de bromo aqui? 2. Concentração de bromo é 4,7 dividido pelo volume. Qual é o volume da solução? 0,5. Então, a concentração do bromo, menos, que a gente chama de brometo, tá? A concentração do brometo é igual a 9,4 mols por litro. Aí. Esse é um exercício mais complexo do que o primeiro e ele pode cobrar desse jeito nas provas, tá? Eu vou encaminhar uma lista de exercícios para vocês e aí eu já mando o gabarito também para vocês treinarem, certo? A gente se encontra semana que vem de novo. Grande abraço, fiquem com Deus. Até!